Nós temos a honra de receber hoje em nossos estúdios mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porém, uma dose maior de carinho, porque é um ministro da Casa, é um paulista, querido ministro Antônio César Peluso. Como vai, ministro? Muito bem, muito honrado de poder participar do seu programa. A honra é nossa. Bem, o ministro é um juiz de carreira, já nasceu em Bragança Paulista, já foi juiz em Itapetininga, em São Sebastião, em Garapava, voltou a São Paulo, enfim, já promoveu aí uma imensa viagem. E hoje está em Brasília, integrando a Suprema Corte Brasileira. Ministro, comecemos. Além do ministro ter sido responsável pela implantação dos Centros Integrados de Cidadania, os CICs, chamados CICs, centros esses que atendem a população mais carente, né? O senhor também é um dos fundadores da Associação Juízes para a Democracia, que é uma entidade civil, sem fins lucrativos e sem interesses corporativistas. O senhor é um dos fundadores dessa associação. E o grande mote dessa associação diz aqui o seguinte: é preciso dar ao direito, com letra maiúscula, o sentido de uma prática social, que não significa a adoção de leis justas para sempre, mas aquela em que a questão da justiça permaneça constantemente aberta. Muito bem, são sem dúvidas dois fortíssimos ideais. Eu faço duas perguntas ao senhor. O senhor acha que os CICs são bem divulgados para a população carente? Essa é a primeira. E a segunda, que contribuição o senhor vem dando a esses dois projetos? Bem, primeiro eu gostaria de fazer, não chega a ser uma correção, mas uma observação. Eu não fui formalmente fundador da Associação dos Juízes para a Democracia. Eu participei das primeiras reuniões de um pequeno grupo de juízes que queria fundar essa associação por inspiração de um dos juízes que tinha ido para a Espanha e que se espelhou numa associação da Espanha de juízes que teria os mesmos propósitos e tal. Mas eu não cheguei a ser um fundador formal. Mas depois de criada a associação, eu durante algum tempo fui membro da associação e depois eu me afastei da associação por motivos pessoais e alguma divergência quanto à orientação da associação, mas nada muito importante sobre esse aspecto. Muito significativo. Em relação ao SIC, sim, o SIC foi, vamos dizer assim, é um filho muito querido, porque iluminando os olhos, porque eu acho que foi uma ideia muito interessante, sobretudo porque ela foi baseada na minha experiência de juízes em comarcas do interior. Eu fui juiz em Garapava, que é uma cidade de porte razoável, não é uma cidade muito grande, mas aí onde a gente podia conviver muito de perto em primeiro lugar, com os preços, porque o fórum de Garapava era o prédio da antiga cadeia, sim, de modo que embaixo ficavam as celas e em cima é o fórum. Sim. E eu percebi uma coisa muito importante. Esse prédio do fórum, que era o prédio da cadeia, ele era no mesmo terreno onde ficava a delegacia de polícia, era logo atrás, e do lado ficava o destacamento de polícia militar. E eu fui juiz lá durante 3 anos e pouco, e considero um dos períodos, não eram os períodos de vida pessoal, mas sobretudo de vida profissional. E eu notei que o fato das pessoas ligadas ao meio jurídico, como delegado de polícia, o comandante de destacamento, o juiz de direito, o promotor, os advogados, os representantes da ordem, etc. O fato de eles estarem mais ou menos juntos no mesmo espaço físico, conviver no mesmo espaço físico, era muito bom por vários motivos. Na cidade do interior, então, a pessoa ia lá para falar com o delegado, e o delegado dizia, não é bem aqui o problema é aqui do lado, né? Você sobe na escada, você vai ali em cima, só que você conversa com o promotor, você entra na outra sala, você conversa com o juiz, e assim até. Até quanto um episódio que eu considero pitoresco, que os nossos presos saíam de manhã para trabalhar, né? E tinham que retornar às 6 horas da tarde. E realmente voltavam. Realmente voltavam. Sem problema nenhum, nunca tivemos nenhum caso de fuga e tal. E um belo dia, a sala do fórum, que ficava em cima, assim, ela dava bem de frente
a escada, né? Sim. De modo que a pessoa que subisse, passasse pela cadeia e subisse, ele chegava assim e dava de frente para a sala de audiência, que era o salão do júri, onde a gente fazia audiência, ficava sentado os juízes, os promotores, os advogados. E um belo dia, eram 6h30, mais ou menos, subiu lá, me apareceu o carcereiro na porta. Quando o carcereiro apareceu na porta, parei a audiência, falei, deve ter acontecido alguma coisa grave, porque o carcereiro, parei. Eu perguntei, não lembro qual era o nome dele. Seu fulano, o que aconteceu? Falei, meritíssimo, o preso fulano de tal até agora, 6h30, não voltou para dormir. Aí o promotor que estava do meu lado falou assim, então avisa para ele que hoje ele vai dormir na rua. E reunimos as pessoas da comunidade, desde criança, mãe de família, pai de família, lá, e começamos a ouvir essas pessoas. Elas não tinham a mínima noção do que era a autoridade. O símbolo da autoridade para elas era o policial militar que de vez em quando aparecia lá para atender alguma ocorrência. Então eles não tinham nenhuma ideia do que era um promotor, do que era um juiz, nem sequer do delegado de polícia. Então, por isso não usufruíam. Não usufruíam, e muito menos saber, por exemplo, que tinham direito de assistência judiciária do Estado, podiam recorrer a advogado em certas circunstâncias. Então eu pensei que se nós pudéssemos reunir no mesmo espaço físico todas essas atividades, era mais simples. Porque o cidadão, sobretudo o cidadão que conhece pouco os seus direitos, ele vai reclamar, o primeiro que ele vai reclamar é com o delegado ou com o policial. E aí diz, não é aqui, meu filho, é aqui do lado. Só que depois que eu fui nomeado para o Supremo Tribunal Federal, eu não consegui mais acompanhar de perto o desenvolvimento desse projeto. De modo que eu lamento muito não ter poder concorrido nada depois disso, mas eu gostaria muito que esse projeto fosse levado avante, porque eu acredito muito nele, eu acho que é uma solução interessante para o judiciário. Bom, ministro, vamos afunilar um pouco os temas. Falemos a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Em duas ocasiões, o senhor teria se manifestado absolutamente contrário a qualquer forma de controle do Judiciário. Na sabatina do Senado e na sessão administrativa da Corte. Confere, no entanto, que na plenária do Supremo Tribunal Federal, um ano depois, e se bem me recordo, o senhor era o relator, numa sessão que se estendeu por quase 5 horas, o senhor votou a favor da constitucionalidade da criação do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, a favor do controle do Judiciário. Foram suas palavras. O Judiciário não pode ser independente no sentido de ser irresponsável, de não prestar contas à sociedade. É preciso deixar os valores corporativos. O corporativismo desprestigia o poder. Pois é, choveram críticas, inclusive, dos seus pares. Ministro, nós gostaríamos de saber por que o senhor pensava de um jeito e votou de outro. Enfim, por que o senhor mudou de opinião? Na verdade, eu não cheguei a mudar de opinião. Eu expus essa opinião, inclusive, na sabatina do Senado e foi muito claro. Por quê? Porque o contexto era de que se pretendia criar um órgão com um feitio, com uma composição que podia representar uma interferência direta de outros poderes no exercício das funções do Poder Judiciário. Então, isso realmente me parecia uma interferência indevida e, vamos dizer, do ponto de vista político, eu era absolutamente contrário a esta proposta. Digamos, inadequada. Inadequada, mas jamais quanto à necessidade da criação de um órgão que eu, então, pretendia que fosse composto só de juízes para gerir o judiciário como uma estrutura de caráter nacional. Outra questão completamente diferente é saber se, quando foi criado, mediante uma emenda, o Conselho, se esta emenda era ou não era constitucional. Ela, eu tive que reconhecer que a emenda era constitucional e até disso do meu voto, que do ponto de vista político eu não gostaria que o Conselho tivesse a extensão que teve, mas que não havia inconstitucionalidade nenhuma e que estava de pleno acordo com a existência de um órgão destinado a traçar planos e políticas de caráter geral para toda a magistratura.
E a experiência mostrou que eu estava absolutamente certo. E se tivesse que mudar de opinião, eu mudaria de opinião e dizer que a criação do Conselho foi muito importante. Bem, ministro, o senhor chegou há quase 3 anos na Corte Brasileira, na Suprema Corte Brasileira, e já começou a revolução. Então, eu vou lembrar aqui 2 votos que o senhor teria proferido. Não vamos falar do caso concreto, porque eu sei que o senhor não deve falar, mas, enfim, vamos conversar um pouco sobre a opinião do ministro a respeito desses votos que o senhor teria proferido. Vamos ao primeiro, sobre o julgamento de um habeas corpus de um preso por restar na prisão mais tempo do que o devido teria fugido. Tá? O direito à fuga, disse o senhor, sem violência por aquele que de forma procedente ou não sinta-se alcançado por ato ilícito, surge como um direito natural. Ministro, o senhor não acha que ao decidir de forma favorável, nós não estaremos abrindo espaço para um sem número de fugas? Afinal, quantos presos ainda não continuam cumprindo pena? Bem, vamos distinguir. Uma coisa é a tendência natural que os presos têm de tentarem fugir. Eles criam oportunidade, e se surge oportunidade, eles fogem. Isso é uma tendência absolutamente natural. O caso que nós examinamos lá, e digo que não foi nenhuma contribuição revolucionária minha, Sim. porque isso já era uma posição do Supremo Tribunal Federal, é de que não constitui motivo para decreto de prisão preventiva o fato de o preso ter escapado da prisão para contestar a legitimidade da prisão. Quer dizer, seria um absurdo exigir que o preso continuasse preso para dizer que a prisão dele é ilegal. Isso é absurdo. Sim. Por isso, se ele se sente nessa situação de ilegalidade, ele quer sair da situação de ilegalidade para apontar a ilegalidade da situação em que ele estava, para a qual ele pretende retornar. Não foi tão revolucionário, até porque Certo. o Supremo já tinha precedentes nesse sentido. Mas aconteceu e foi. Aconteceu. Vamos ao segundo voto. Segundo, o senhor também julgou que uma arma sem munição não representa risco de dano, perigo à segurança pública. Então, ministro, isso quer dizer o quê? Que se alguém portar uma arma sem munição, não estaria cometendo um crime. Isso, se vier a súmula vinculante de fato, o senhor acha que não abriria um precedente um pouco complicado ou não? Bem, nós não sabemos ainda qual é a posição definitiva do Supremo a respeito disso, porque o julgamento desse caso está em andamento. Mas o meu ponto de vista pessoal é de que uma arma desmuniciada e sem munição próxima, ela não representa perigo nenhum. Isto é, em primeiro lugar, que ela não ofende nenhum bem jurídico. Sim. E importante é isso. O direito penal, ele não é um direito que serve para qualquer coisa. As pessoas têm a ideia de que recorrendo ao direito penal vai sarar a sociedade, vai curar a sociedade, vai tornar a sociedade perfeita. A história mostra que não é assim. Sim. O direito penal é o último recurso que o Estado dispõe para determinar, governar, enfim, induzir certos comportamentos. Portanto, é a última medida à qual o Estado deve recorrer. Então, o Estado é guiado normalmente vamos dizer assim, pela necessidade de proteger certos bens jurídicos. Sim. Aquilo que serve para o homem como tal. Ora, uma arma desmuniciada, uma arma inidônea, que não funciona, ou ela ofende que bem jurídico? Não ofende bem jurídico nenhum. Tá bem. Então, não há nenhum motivo, do meu ponto de vista, não há nenhum motivo para que esse ato em si seja considerado um crime. Eu acho que não há nada. Eu até explico, ministro. Estou batendo um pouco nesses seus votos e no segundo bloco eu vou explicar por quê. Porque tem um sentido. Na verdade, tem um sentido. Porque isso mostra um pouco assim do homem peluso também. Quer dizer, o ministro, aquele que entende, mas eu acho que isso vai ser importante, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. E para encerrar esse primeiro bloco, que nós já estamos terminando, vai aqui mais uma pergunta. O senhor teria declarado que o trabalho do Supremo Tribunal Federal é desumano. Teria dito, inclusive, que o Supremo não pode ficar decidindo qualquer causa ou recurso. O que o ministro quis dizer com qualquer causa ou qualquer recurso? Bem, só para você ter uma ideia, para tornar bem concreto o que eu quis dizer, nós tivemos na primeira turma um caso que foi relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, em que o Supremo Tribunal estava decidindo uma questão de admissibilidade de recurso que girava em torno da discussão do recolhimento de uma diferença de uma unidade monetária que não existe no Brasil, que é 0,001 centavos. Isto é,
O Supremo Tribunal Federal ser chamado, deixando de julgar outras causas, de gastar suas energias com outras causas importantíssimas, discutindo se tinha ocorrido ou não tinha ocorrido deserção, que é um termo técnico de recurso, pela falta de recolhimento de 0,001 centavos. Ou seja, Absurdo. o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Supremo do país, e que tem uma função importante de velar pela Constituição, não pode ficar gastando as suas energias, exaurindo as suas energias nessas questões, que são questões que são bem resolvidas pelos outros tribunais. Não há necessidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe que é importantíssimo esclarecer isso para o telespectador, até porque, às vezes, nós, cidadãos, queremos, assim, ver resolvidos todos os nossos anseios. E podemos até interpretar de maneira diferente isso. Mas foi muito bom o senhor ter esclarecido que realmente não são causas que dizem respeito ao cidadão particularmente falando, vamos dizer assim, mas são causas realmente que só prejudicam o tempo e essa condição, não é mesmo? É verdade. Está muito bem. Então, assim nós já ficamos sabendo. Bem, ministro, nós vamos interromper um pouquinho a nossa conversa. Você, telespectador, continue conosco. No segundo bloco, voltaremos com o ministro César Peluso. Até já. Bem, de volta agora no nosso segundo bloco, uma conversa excelente aqui com o ministro paulista do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Bem, o segundo bloco, ministro, nós vamos agora conversar descontraídamente, mais do que no primeiro. Podemos, assim, avançar um pouquinho na sua intimidade? Claro. Então tá bom. O senhor tem netos, não tem, ministro? Tenho. Tem netos? Tem. Melhor coisa da vida. Melhor coisa da vida, pois é. O senhor alguma vez já tirou o sorvete assim da boca de um dos netos na hora que ele estava assim maravilhado com o sabor daquele sorvete? Alguma vez fez isso? O contrário, eu já dei sorvete várias vezes quando os pais não queriam dar. Tá certo. Tirar nunca. Não sabe por que eu estou perguntando? Porque certamente o senhor não fez isso com nenhum dos seus netos, mas fez há dias atrás, quando concedeu liminar, suspendendo o depoimento de um certo caseiro na CPI dos bingos. Não estou errada. Bem, não vou entrar no mérito da questão, porque eu sei que o senhor não pode falar sobre isso. Mas me chamou a atenção uma declaração sua, quando o senhor diz assim: no dia em que os juízes tiverem medo, nenhum cidadão poderá dormir tranquilo. Ministro, explique isso para nós. Bem, essa frase não é minha, essa frase é de um famoso, já falecido, de um famoso jurista uruguaio, de descendência francesa, o Eduardo Couture. Ele estava querendo significar uma coisa que eu acho que é mais ou menos óbvio, que o judiciário e o juiz, que como tal representa o judiciário, é a última esperança do cidadão quando tudo mais falha. Até ouvi referência àquele romance Fogueira das Vaidades, Sim. onde é exatamente isso, tudo na vida do cidadão falhou. O último recurso dele era recorrer ao judiciário, tudo mais na vida dele tinha escapado pelos dedos, tal. Os nossos direitos estão nos juízes. No dia que os juízes tiverem medo de nos dar medida de respeito aos nossos direitos, não tem mais nada o que fazer na vida. Porque não podemos nem viver tranquilo, porque não sabemos o que nos pode acontecer, porque não há ninguém que nos valha. Portanto, o mínimo que o juiz deve ter é independência e coragem para tomar as medidas que a consciência dele e a interpretação da lei, da Constituição, lhe impõe como um dever jurídico. Então, eu acho isso... Aliás, eu vi uma referência... Ainda que a casa caia, né, ministro? Ainda que a casa caia. Eu vi uma referência de uma outra pessoa que o mau ladrão foi salvo, mas que... Isso do Rui Barbosa. Mas não há salvação para o juiz medroso, para o juiz sem coragem. Isso não há mesmo. Não há salvação. Bem, chega de temas pesados, ministro. Eu já estou sabendo que o senhor sempre quis ser juiz, mas integrar a Suprema Corte Brasileira nunca sonhou.
Nunca sonhou, pelo menos que eu fiquei sabendo, que o senhor nunca teria sonhado com isso. E, no entanto, integra hoje. Mas, coincidentemente e curiosamente, o senhor já andou um largo tempo, quase foi indicado no governo do Fernando Collor de Mello. O mesmo ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, no governo do atual presidente, Lula, o senhor foi indicado. O senhor foi abençoado. Muito bem. Nós gostaríamos de saber qual foi a sua sensação quando realmente o senhor chegou ao Supremo. Quer dizer, nossa, já estava cansado de esperar, ou então já tinha perdido a esperança. Não, nossa, até se surpreendeu com a indicação, ou de repente falou, não, já estava na hora, já estava bem na hora de eu ser indicado mesmo. Qual foi a sua sensação? Não, na verdade a gente acorda de um sonho, no meio de um sonho, né? Eu levei um choque exatamente no dia que fui apresentado ao presidente da República, ele me convocou, eu não conhecia o presidente da República, me convocou junto com os dois outros ministros, o ministro Carlos Brito e o ministro Joaquim Barbosa, nos convidou os três para ir ao Palácio do Planalto, dizendo que nós íamos ser nomeados. E em seguida, depois de uma conversa muito ligeira, chegou o assessor de imprensa e disse, agora nós vamos sair daqui e vamos se apresentar para a imprensa. Quando nós entramos com o presidente da República, e nós três, e demos assim de cara com todos os fotógrafos, aquele flash, imagina. Aquilo levei um susto, aquilo foi um trauma na minha vida. Naquele momento, eu percebi que tinha acontecido uma coisa... O tamanho da encrenca, né? O tamanho da encrenca. Tinha acontecido uma coisa muito importante na minha vida. E para a qual eu temia que não tivesse forças para carregar. Mas, enfim... Mas vem demonstrando que tem. Muita força. Ministro, agora uma curiosidade, essa é minha. Eu andei pesquisando muito a seu respeito, mas não consegui... Eu sei que a sua origem... o seu nome é italiano, a origem do seu nome é italiana. Mas eu não descobri de que região. Mas ali eu acabei pesquisando que um dos best-sellers da temporada, chamado Temporada de Caça, da editora Bertrand Brasil, do escritor siciliano Andrea Camilleri, narra uma trajetória de crimes que vem eliminando um a um de uma família, da família Peluso de Torre Venerina, que nessa ficção são naturais da Sicília. Enfim. E aí, ministro, será que o senhor é um dos poucos sobreviventes dessa aristocrática família? Aliás, de muito sucesso, né? Olha, Cacildo, eu realmente não sei se a família de origem é uma família aristocrática. O que eu sei é que nós somos descendentes de uma grande família da Calábria. De Sapri, e que provavelmente devia ter membros também na Sicília. Não me consta que fosse uma família aristocrática, mas uma família grande, que como várias outras famílias italianas, migrou para o Brasil e tal. E até acho que algumas pessoas que têm sobrenome parecido, como Beluso, por exemplo, acho que somos todos parentes. Eu acho que houve apenas mudança de certos nomes quando os italianos chegaram no Brasil, porque eles mudaram muito de nome. Por exemplo, o pessoal que tinha nome de Fiasco na Itália, quer dizer, Frasco, no Brasil não podia manter esse nome, que ficava um pouco desarmatado. Bem, ministro, nós, o telespectador e eu, estamos curiosos por saber da sua rotina de vida. Como era antes de o senhor assumir o Supremo Tribunal Federal e agora? Como é? Sua vida social, seu dia a dia, enfim, o que o senhor faz, as atividades. Rapidamente, conte para nós assim, se mudou muito e basicamente no que mudou. Eu era feliz e não sabia. Gostei da resposta, ministro. Realmente, a vida do Supremo Tribunal é uma vida... Eu já achava que a vida de juiz de São Paulo era extremamente exigente, né? Eu trabalhava sábado, domingo, feriados. Direto. Tirei férias para trabalhar. Ninguém acredita que o juiz trabalha nas férias. Férias para trabalhar em São Sebastião. Sim, sem dúvida. E o Supremo Tribunal Federal é muito mais exigente, não apenas pelo volume, mas sobretudo pela importância e relevância do serviço. É verdade. E mais, agora que a gente acumula funções no Tribunal Superior Eleitoral, minha vida social está um pouco prejudicada. A gente faz o possível de vez em quando, nos fins de semana, um ou outro horário, a gente revê amigos, parentes, complicado, filhos, né? É realmente uma vida exigente. O senhor se sente ofendido quando alguém diz, e já disseram, todo juiz tem postura de poderio, ou então, todo juiz tem mania de perfeição. O senhor se sente ofendido? O que o senhor responderia se alguém lhe dissesse isso? Eu me sinto... É uma afirmação que não me diz nada. Não me incomoda, também não me desgosta. É diferente mesmo. É diferente. Dê uma nota para a sua vaidade.
Eu dou para mim, eu dou para a vaidade de todo mundo. É 10. Quem não tem vaidade não consegue sobreviver. Quem não tem vaidade não consegue sobreviver. O problema é a gente saber usar essa vaidade. Canalizá-la bem, né? Usar bem. Uma ofensa que o senhor teve de engolir? Às vezes de político a gente... Engole um pouquinho. Engole. Uma outra que o senhor rebateu, vai? Eu raramente rebato ofensas. Eu acho que a pessoa que ofende não merece muita consideração. Nas audiências que o senhor presidia, ministro, o réu permanecia algemado? Nunca, nunca. Sempre tive e continuo tendo o maior respeito pelo réu. O réu é um ser humano como os outros. Eu acho que a grande preocupação dos juízes é vivenciar este estado importante. Os réus, qualquer réu, é uma pessoa humana e tem que ser tratada como tal, com a mesma dignidade. Não pelo fato de ser réu, nem se sabe se ele, naquele momento, é culpado, não é culpado, alguma coisa. E mais, eu acho que o juiz não deve julgar as pessoas, o juiz tem que julgar os fatos. Bem, ministro, o senhor tem 2 filhos magistrados também, Glaís e Vinícius. Eu sei que nos almoços de família sempre surge uma conversa informal. O senhor já chegou a dizer eles também, exatamente o que o senhor está dizendo agora? Réus algemados, jamais. Já disse isso? Graças a Deus não precisei dizer nunca para eles, porque eles sempre perceberam que a minha postura foi essa, e eu tenho essa satisfação de dizer que eles têm esse respeito, e eu fico muito orgulhoso feliz por isso, da né? postura deles diante disso. Que bom, muito feliz. Que bom. O senhor já julgou, já julgou vendo a cara do réu e já julgou sem ver a cara do réu. Existe muita diferença, ministro? Na hora de proferir o... Ou assim, não, mas acompanhando, assim, quando a gente vê várias vezes o réu, a gente forma alguma imagem do réu e às vezes até a gente tem a impressão de que ele não seria realmente capaz de ter feito aquilo, quando há dúvida só. E realmente julgar sem ver o réu é uma coisa mais dificultosa, a gente se sente um pouco mais inseguro. Certo. Ministro, agora eu vou retomar aquilo que eu disse no primeiro bloco, por isso que eu estava assim, me aprofundando nos seus votos, porque eu pesquisando vi que o senhor tem uma formação seminarista, o senhor teve uma formação seminarista. Aliás, me chama a atenção, o senhor é uma pessoa bastante condescendente, o senhor é uma pessoa bastante humana nos seus votos, né? O senhor considera bastante isso. O senhor acha que essa formação que o senhor teve contribui para isso? Eu recebo elogio, agradeço o elogio, mas eu vou lhe ser absolutamente sincera, eu não sei avaliar até que ponto tudo aquilo que a gente recebe de contribuição de outras pessoas na vida da gente concorre para a gente ser tal como a gente é. Com certeza, a minha vivência de seminário foi muito importante, eu considero que foi muito importante. Agora, eu não saberia avaliar para você até que ponto ela concorre, até que ponto, mas acho que concorreu, porque eu não me recordo de nada da vida do seminário que pudesse contrariar esse tipo de visão. Ministro, apesar de o senhor ser uma pessoa afável, o senhor é um juiz de carreira e sempre levou a fama de escrever de uma forma muito erudita. Eu pergunto, o senhor também sente de maneira erudita, ministro? A sua mulher não reclama disso, não? Não, esse foi um defeito que eu acho que a idade ajudou a consertar. Eu realmente no começo escrevia muito difícil e... coisas da juventude. Hoje realmente a gente tem que ser mais objetivo e mais claro. Mas o senhor não é prolixo também, não é prolixo. Não, embora seja com descendente italiano, eu costumo falar muito. Ministro, eu pesquisei e não consegui descobrir assim, grandes coisas a seu respeito, assim, no que diz a particularidade, no que diz respeito à particularidade. O senhor é muito recatado, ministro. Mas, enfim, eu quero saber, o senhor já jogou futebol, vôlei, basquete, ping-pong? O que é que o senhor jogou? Joguei muito futebol e fui um grande jogador de futebol. Infelizmente, fui um centroavante frustrado. Por que frustrado? Porque, eventualmente, eu poderia estar aí, quem sabe, na seleção brasileira de futebol. Quem não sonhou ser um jogador de futebol? Eu gostava muito de jogar futebol e hoje eu pratico esporte, sim, pratico tênis. Já não é mais possível jogar futebol. Mas joga sempre? Jogo sempre. E gosta de jogar em Brasília, ministro? Jogo no Brasília. Que bom, porque tem que mexer um pouco o corpo. Precisa cuidar do corpo. Não é verdade? É verdade. Ministro, pois é, olha, infelizmente o tempo está esgotado, o Mecene já está me chamando a atenção ali, que o tempo já